Quando a gente fala em economia, a gente sabe que é um assunto bem amplo e até mesmo bem complexo. Dentro de alguns conceitos de economia, a gente tem um assunto bem importante e que, além de cair na sua prova de certificação, impacta e muito a nossa vida aqui de meros mortais. Eu estou falando dos indicadores econômicos. A gente já vai falar mais sobre eles agora e eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar e muito. Então não esquece de deixar seu like, compartilhar com o pessoal que está estudando, se inscrever no canal e, claro, ativar o sininho para não perder nada. Todo mundo fala de indicadores econômicos. O PIB do Brasil tá bom, tá ruim, tá alto, tá baixo. O índice de inflação tá elevadíssimo e tá mesmo, diga-se de passagem. Mas a gente precisa entender o que de fato são esses indicadores e qual a importância deles no cenário econômico brasileiro. Então vamos lá. Os indicadores econômicos são levantamentos estatísticos que indicam a atual situação de uma determinada área num determinado prazo ou tempo estimado. Eles funcionam como termômetros econômicos que vão determinar se aquele país ou a região está se expandindo ou se contraindo economicamente. Esses índices ou indicadores são calculados periodicamente, tanto pela iniciativa privada quanto por agências governamentais. Sem sombra de dúvida nenhuma, os principais indicadores e também mais importantes para a sua prova é o PIB, o IGPM, IPCA e a TR. A gente vai falar sobre cada um deles agora, começando pelo PIB, o Produto Interno Bruto. O PIB vai ser a soma de todos os bens e serviços finais produzidos durante um determinado período, desconsiderando os valores dos bens intermediários utilizados no seu processo de produção. A fórmula do PIB é essa aqui. Vai ser a soma dos consumos das famílias, dos investimentos das empresas, dos gastos do governo e das exportações líquidas, ou seja, as exportações menos as importações. Mas para que serve esse indicador? Para medir a evolução de riquezas de uma determinada região, seja um país, um estado ou uma cidade. A nível de curiosidade, o PIB do Brasil no primeiro trimestre de 2021 totalizou 2,48 trilhões, segundo o IBGE. Talvez de cara você não vai lembrar do que se trata o IPCA, mas se eu te falar em inflação, daí você já vai saber, né? A inflação dói no bolso dos brasileiros. Inflação é o nome dado ao aumento dos preços de produtos e serviços e o IPCA é o índice oficial de inflação no Brasil, calculado pelo IBGE e serve de parâmetro para o Conselho Monetário Nacional definir as metas de inflação e para o Bacen manter o controle de políticas monetárias e fiscais. Inclusive, a gente já tem vídeo aqui no canal sobre as políticas monetárias do Bacen para controlar a inflação. O IBGE faz um levantamento mensal em 13 áreas urbanas do país de aproximadamente 430 mil preços em 30 mil locais. Todos esses preços são comparados com os preços do mês anterior, resultando no único valor que reflete a variação geral de preços ao consumidor no período. Tá, e a gente precisa se preocupar com isso? Claro que sim. Sabe por quê? Se a variação do seu salário de um ano para o outro for menor que o IPCA, você perdeu o seu poder de compra, porque os preços subiram mais que a sua renda. Se a inflação e o seu salário têm a mesma variação, o seu poder de compra se manteve. E se você, porém, recebeu um aumento acima do IPCA, o seu poder de compra aumentou. E só para a gente saber, o acumulado do ano até setembro de 2021 foi de 10,25% de inflação aqui no Brasil. E o tal do IGPM, para que serve? Ele é tão importante assim também? O pior é que o IGPM calcula a oscilação de preços para setores de atacado e de construção. Quem faz esse cálculo é a Fundação Getúlio Vargas, a FGV. A composição do IGPM é de 60% do índice de preços por atacado, o IPA, 30% do índice de preços ao consumidor, o IPC, e 10% do índice nacional de custo de construção, o INCC. Outra coisa importante do IGPM é que ele é um indicador de confiança utilizado nos contratos privados, como nos contratos de aluguel, por exemplo. A taxa referencial, a TR, foi criada lá nos anos 90 com o objetivo de combater a alta da inflação na época. A fórmula para calcular a taxa referencial é essa aqui.
O TBF é a nossa taxa básica financeira e o R é o fator dedutível. A TR ainda é utilizada para remunerar a poupança quando, por exemplo, a Selic está abaixo de 8,5% ao ano. A rentabilidade da poupança então fica 70% da Selic mais a correção da taxa referencial final. Esses indicadores são muito importantes para o mercado financeiro, para o mercado internacional e também para as estratégias do governo, porque são mensurados tanto por órgãos públicos como também por órgãos privados. E só para te lembrar, aqui na Top Invest a gente tem curso de CPA 10, CPA 20, CEA, Ancor, CA, CNPI, PQO e muito mais. Inclusive um curso bônus de economia, onde a gente vê inclusive esse assunto aqui. Então clica no link aqui embaixo e te inscreve gratuitamente, 7 dias grátis. Te vejo na área do aluno.